Juízes 11, 1 ao 11. Encontraram? Amém. Diga amém, irmão. Amém. Diz assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. O que esse homem era? Guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. O que a mãe do homem era, irmão? Prostituta. Tenha medo de falar. O que ela era, irmão? Prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. De quem que ele era filho? De outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Há algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar a Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante. O que ele queria que ele fosse? Nosso comandante. Para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsavam da casa do meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: venha conosco combater os amonitas, e você será chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês. Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme o que você diz. Assim, Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe de comandante sobre todos, e ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha. Amém. Feche a sua Bíblia, me dê aí alguns minutos da sua atenção. O tema que eu vou tratar durante esses dias, eu creio que todos nós qualificamos, todos nós precisamos, porque eu vou falar exatamente aí sobre o poder de Deus de mudar uma história. Alguns precisam de uma mudança em toda a sua história. Eu não sei se é o seu caso. Mas alguns têm áreas da sua vida cuja história precisa ser mudada. Às vezes a história financeira de alguém precisa ser mudada. Às vezes a história familiar de alguém precisa ser mudada. Às vezes a história de saúde de alguém precisa ser mudada. Enfim, o que não falta são questões que precisam ser mudadas na nossa vida. Você concorda comigo? Então veja, eu creio que todos nós qualificamos aí naquilo que eu vou estar tratando, talvez por duas quarta-feira. E esse texto mostra um pouco do que foi a história deste homem chamado Jefté. Este homem viveu nos tempos em que a nação de Israel vivia aí baixo a liderança dos juízes. Foi antes que a monarquia fosse instituída naquele país. Não tinha um rei que governava a nação naquela época. Eram os juízes que foram estabelecidos para liderar a grande nação, para liderar o povo de Deus. E Jefté foi o 8º juiz de Israel. Você pode depois, se quiser, claro, eu aconselho que você leia depois o livro de Juízes, e se quiser ser mais específico, leia toda a história aí deste homem Jefté. Lembrando que o momento era crítico. O povo durante esta época estava vivendo baixo a disciplina, em função do afastamento de Deus e da idolatria. Quando vocês leram o livro de Juízes, observaram isso aí, que o povo se afastava, e aí Deus os entregava aos seus inimigos, aí o povo se aproximava, Deus dava livramento. Todo o livro de Juízes conta esta história. Eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus e pelos amonitas. O termo usado que mostra a situação que ele estava é grande angústia. Este é o termo para expressar o que aquele povo estava vivendo, uma grande angústia. E foi vivendo esse momento que entra na história este homem chamado Jefté. E ele se torna um grande líder usado por Deus. Escute! E leva a nação a uma grande vitória. O que vemos na vida deste homem foi um homem destinado a não dar certo, tendo seu destino alterado
mudado por Deus. Por favor, diga graças a Deus. Diga de novo para provar que você está acordado. Diga graças a Deus. No relato da sua vida, vemos uma história negativa sendo transformada numa história nova e bem-sucedida. E é sobre isso que eu quero falar com vocês durante essas quartas-feiras. Quero falar sobre o poder de Deus em mudar uma história. Você crê nisso? Amém. Você crê nisso? Amém. Poder de Deus em mudar uma história, ou a história de uma pessoa. Escute, baseado na vida, no exemplo deste homem, ele muda, ou seja, Deus muda, levando em consideração ou dando destaque naquilo que são as qualidades de uma pessoa. Ei, ele muda, Deus muda a história de alguém. Diga amém para isso. Amém. Grite amém para isso. Amém. Ele muda a história de uma pessoa, diga amém. Levando em consideração ou destacando aquilo que são as qualidades de uma pessoa. Meus amados e meus queridos, acho que eu vou mudar um pouquinho agora, né? Porque antigamente eu falava tremido, ficou fácil para as pessoas me imitar, mas agora eu vou falar. Meus amados e meus queridos irmãos, quando você lê a história de Jefté, verá que em meio à sua família, o que viram nele foi aquilo que era negativo ao seu respeito. Seus irmãos que conviviam com ele, viram o que não prestava em sua vida. Aliás, a sua identificação é um termo extremamente depreciativo, negativo. No entanto, o texto que você leu comigo se inicia mostrando o que eram as suas qualidades. Para recordar a você, diz assim, o gileadita era um guerreiro valente. O que ele era, irmão? Um guerreiro valente. Então veja, Deus está dizendo aí que ele era um guerreiro, e que não era um guerreiro somente, ele era um guerreiro valente. A expressão gileadita aí está relacionada à sua região, ao lugar de origem que ele vinha. Fato é que o que nós vemos aí é o destaque da palavra de Deus no que eram as suas virtudes, as suas qualidades. Deus dando ênfase, escute, exatamente naquilo de bom que ele tinha. Meu amado, meu querido irmão, Deus não ignorou o que de ruim fazia parte da sua vida, mas levou em consideração o que ele tinha de bom. Você está acordado, irmão? Sim. Então diga amém. Amém. Porque escute, é assim que Deus faz. É assim que Deus age quando quer mudar a história de alguém. Pode ser que você se identifique com a ênfase nos seus defeitos, conforme nós vimos os irmãos dele fazendo. Pode ser que você até se acomodou à mediocridade, porque os seus defeitos são mais mencionados e destacados do que suas qualidades. Pode ser. Porque, escute, para mostrar os nossos defeitos, para aprontar o que nós temos de errado, escute, não falta pessoas. Você sabe disso. Às vezes dentro da sua própria... Aqui não, né, irmão? Na New Life não, né? Mas por aí, até às vezes dentro da sua própria casa, as pessoas se incumbem de mostrar aquilo que são os teus defeitos. Às vezes as pessoas que você ama e que considera, quando olham para você, ao invés de ver quais são as tuas qualidades, eles mostram quais são os teus pontos negativos. Pode ser, né? De repente uma esposa mostrando os defeitos do marido. As irmãs da New Life, não, levanta a mão e diga não. Por aí, diga não, irmão, diga não, irmão. Não, pode ser uma esposa apontando o negativo do marido. Só vê o defeito. Já viu gente assim, mulher assim? Não aqui, você viu em outra igreja, nem é do vizinho, o vizinho é meu amigo. Outra igreja aí, outro lugar. De repente, é um marido que olha para a esposa e ao invés de destacar e dar ênfase naquilo que são as qualidades, quando olha para a mulher, aponta aquilo que são os seus defeitos. Pode ser um pai que aponta, enfim, veja, mostrar defeitos é o que não falta. Tem muita gente por aí e o diabo ama que alguém dê destaque nos seus defeitos. Mas sabe que Deus pode mudar a sua história usando o que
de bom há em você. Amém. Você tem defeito? Diga amém para isso. Amém. Eu tenho, diga nós temos. Temos defeito. Mas escute, o que nós sabemos é que Deus, como fez com Jefté, pode fazer conosco. Deus, quando olha para a gente, Ele não vê só de errado, de defeito que nós temos, mas Deus tem o poder para mudar a nossa história, usando aquilo de bom que nós temos. Amém. Isso não significa que Deus faz vista grossa para os nossos defeitos. Isso não significa que Deus que Deus ignore aquilo que são as nossas debilidades. Deus nos conhece, então Deus sabe exatamente quais são as nossas debilidades, os nossos defeitos. Deus não ignora isso. Mas quando nos entregamos a Ele e deixamos que Ele trabalhe em nossas vidas, seu poder entra em ação e o que de bom há em nós se sobressai e é usado em nosso favor. Deus usa aquilo que Ele acha de bom nas nossas vidas para mudar a nossa história. E se você crê nisso, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Ciente disso, irmão, olhe para mim, preste atenção. Ciente disso, pare de ouvir e dar atenção para aqueles que somente apontam os teus defeitos. Escute, ciente disso, passe a crer naquele que reconhece as tuas qualidades. Ciente disso, saiba que Ele é poderoso, claro, Ele é poderoso para te ajudar naquilo que você precisa consertar, acertar, mas Ele é poderoso para pegar aquilo que você tem de bom, as tuas qualidades, e usar isso para mudar a tua história do jeito que Ele fez com Jefté. E se você crê, levante a tua mão e grite aleluia. Quem entendeu a palavra até aqui, levanta a mão direita, diga eu entendi. Estamos falando aí sobre o poder de Deus em mudar uma história, usando como referência Jefté. E Ele faz isso independente da tua origem. Escute, Deus muda a história de alguém independente da sua origem. Diga eu creio. Quem era este homem? Quem era este homem que se tornou um grande líder e que levou aquela nação a uma grande vitória? Escute, olhe para mim, preste atenção. Quem era este homem? Você vai ler na sua casa, depois toda a história dele, você vai ver como Deus o usou para levar aquela nação a um grande livramento, a uma grande libertação. Deus usou ele como um instrumento. Mas quem era ele? Ele era filho de uma rainha? Filho de uma mulher nobre? Ele era filho de uma mulher intelectual? Ele era filho de uma mulher da alta sociedade da época? Eu não brinco mais com você. Você podia dizer não para mim, por favor? Vou repetir. Ele era filho de uma rainha? Não. Oh, aleluia. Filho de uma mulher nobre? Não. Filho de uma intelectual? Não. Filho de uma mulher da sociedade da época? Não. Filho de uma madame? Não. Filho de uma cantora famosa? Não. Uma grande artista? Não. Não. Ele era filho de uma prostituta. Com certeza, um homem marginalizado, alguém que tinha um estigma, carregava uma marca negativa na sua vida, e mesmo assim foi usado por Deus. Eu vou repetir pela importância. Com certeza, um homem marginalizado, alguém que tinha um estigma, uma marca negativa na sua vida, e mesmo assim ele foi usado por Deus. Mesmo assim, ele passou para a história como um grande conquistador, porque Deus não depende do pedigree de alguém para mudar a sua história. Diga amém. E eu vou repetir para que o amém seja com mais entusiasmo. Deus não depende do pedigree de alguém para mudar a sua história. Amém. Oh, aleluia!
óbvio que se a pessoa vem de uma origem nobre, de uma família estruturada, Deus aproveita o bom que essa pessoa traz do seu histórico para usá-lo. Claro que Deus pode fazer isso, sem sombra de dúvidas. Mas se for ao contrário, conforme o caso de Jefté, isso não impede o agir de Deus. Vou repetir, Deus não depende do histórico familiar para usar uma pessoa e para mudar a sua história. Levante a tua mão e diga: eu entendi. E eu repito para você repetir o gesto. Deus não depende do histórico familiar para usar uma pessoa e para mudar a sua história. Ele mudou a história e usou o profeta Isaías. Isaías tinha uma linhagem nobre. Mas também mudou a história e usou o profeta Amós, que era um vaqueiro, um homem do campo. Ele mudou a história e usou o evangelista Lucas, o doutor Lucas, que era um médico. Mas também mudou a história e usou Pedro, que era um simples pescador. Algumas pessoas acham que Deus age como um ser humano, fazendo acepção de pessoas. Algumas pessoas acham que Deus age como um ser humano, consultando o currículo de quem Ele quer usar. Algumas pessoas acham que Deus age como um ser humano, pedindo informação do histórico de quem Ele quer mudar a história. E você já deve ter passado, como eu, por essas entrevistas malucas, que as pessoas fazem todo tipo de pergunta, querendo saber quem você é. Você vai procurar um trabalho, vai fazer uma entrevista para um trabalho e a pessoa levanta todo o teu histórico e começa a perguntar coisas que você nem lembra sequer. Porque isso é coisa do ser humano. Você vai para algum departamento ou algum lugar em que você precisa de alguma coisa e lá vem o excesso de perguntas. As pessoas tentando levantar toda a sua vida. E tem gente que pensa que Deus age desta forma. Olhe para mim, preste atenção. Se fosse assim, Moisés teria sido descartado. Se fosse assim, Raabe não constaria na lista dos heróis da fé. Se fosse assim, Jacó não teria sido um dos patriarcas. Se fosse assim, Pedro não seria um dos grandes líderes da igreja primitiva. Então saiba de uma coisa, a tua origem não é um impedimento para a mudança da tua história. Ei, vou repetir, quero pregar só para esse lado agora. A tua origem não pode ser uma desculpa para a mudança da sua história. E eu prego para o meio, escute, a tua origem não pode ser usado como uma mudança para a sua história. E eu vou lá para o canto agora e digo para vocês, a tua origem não pode ser usada como uma desculpa para uma mudança na sua história. Claro que não. Se fosse assim, grandes homens de Deus teriam sido descartados. Escute, se fosse assim, eu não estaria aqui nesse púlpito. Se fosse assim, escute, os homens que pregam aqui comigo não estariam aqui também. Eles pregam aqui a semana, alguns dias, algumas vezes, eles não estariam aqui. Escute, se fosse assim, eu e você não estaríamos baixo desse teto glorificando a Deus. Deus não olhou a nossa origem, não viu o nosso currículo, porque Deus não depende do nosso histórico para mudar a nossa história. Saiba que a tua origem não é um impedimento para uma mudança na tua vida. Não use o teu histórico como uma desculpa para uma vida medíocre. Ei, olhe para mim, não use o teu histórico como uma mudança, como uma desculpa para uma vida medíocre. Não faça das tuas origens uma bengala onde você se apoia para viver uma vida de derrota. Porque o Deus que mudou a história
do filho da prostituta é o Deus que nós servimos. E se ele, oh, aleluia, e se ele mudou a história deste homem, do filho da prostituta, ele pode mudar a nossa história, independente da nossa origem. E se você crê, aplauda forte o nome dele. Aleluia! Pode ser que eu esteja pregando para alguém aqui e falar, não, pastor, eu vim de uma família excepcional. Que bom! Que bom que você teve uma família excepcional. Que bom que você teve de uma família com uma formação, com história. Que bom, que ótimo. Pode ser que eu esteja pregando para alguém e falando, não, pastor, eu comigo não, meu passado, meu pai e minha mãe, um sobrenome famosíssimo na minha cidade. Vá lá e pergunte na minha cidade sobre o meu sobrenome e o senhor vai saber quem foi os meus avós e vai saber quem foi meu pai e minha mãe. Que bom! Escute, eu quero que você saiba, Deus vai usar isso para trazer bênção para a tua vida. Mas, e aí eu tenho vontade de pular mais uma vez. Mas pode ser que eu esteja pregando para alguém que quem sabe teve um passado terrível, vem do histórico, quem sabe de uma família desestruturada, pai e mãe divorciado, quem sabe de um abuso, oh aleluia, o meu Deus, oh aleluia, não vai consultar o teu histórico para te usar e para mudar a tua história. Ele não precisa disso. O seu poder é extraordinário e vai mudar a tua vida, independente da tua origem. Se você crê, aplauda forte o nome do Senhor. Oh, sinto Deus nesse lugar. E Deus vai mudar a tua história. Oh, aleluia. Vai mudar. Ei, olha para mim, vai mudar. Olha para mim, vai mudar a tua história. E cumprindo o prometido, eu quero encerrar esta palavra. Eu prometi, irmão, e promessa é dívida. Escuta, quero mudar. Deus vai mudar. Quero encerrar dizendo o seguinte: Deus mudou a história de Jefté. Uma história que estava programada para terminar em frustração. Pensa um pouquinho comigo. Se não é Deus, o que seria daquele homem? Estaria unido com os vadios? Teria uma história, quem sabe, de banditismo? Morreria, quem sabe, deixando um legado negativo? Quem foi Jefté se não fosse Deus? Um bandido que andava por aí nas montanhas assaltando e matando pessoas. Um revoltado aí que era filho de uma prostituta. Era isso que estava programado para ele. Escute, mas Deus mudou. A mudança, olha para mim, a mudança se deu com a interferência de Deus. Escute, e Deus, a exemplo do que fez com Jefté, pode fazer comigo e com você. Amém. Pode fazer comigo e com você. Amém. Pode fazer comigo e com você. Amém. Agora eu quero te lembrar. Deus não invade. Deus não te obriga a nada. Deus não te força a coisa alguma. Deus trabalha em parceria. Por isso, para que Ele mude a tua história, você tem que permitir e crer. Eu quero orar para que Deus mude a tua história. Escute, enquanto eu preparava, e Deus colocou isso no meu coração, para me trazer aí como uma série, 2 ou 3 quarta-feiras no mesmo tema, Deus colocou no meu coração que Ele quer mudar a história de pessoas aqui nesta igreja. Eu não sei qual a tua história, mas quer mudar. Independente de quantos anos você tenha, ou de quanto tempo a tua história tem sido negativa. Escute, Deus quer e pode mudar a tua história. Mas você precisa dar permissão. Ele quer, a partir de agora, começar um processo de mudança. Eu creio nisso, irmão. Creio nisso. Eu creio nisso. Aliás, escute, eu sou um testemunho vivo disso. Não era para mim estar aqui pregando para você. Já contei um pouquinho do meu passado. Mas eu posso falar com autoridade sobre o poder de mudança de história, porque Ele mudou a minha história. Eu vou repetir um testemunho, se me permite. Eu não gosto muito de pessoal no púlpito, porque às vezes pode ter uma leitura
às vezes equivocada, mas se você me permitir, eu conto. Quando eu retornei à igreja, depois de desviado tantos anos, e contaram para o pastor Elias, pessoas que você conhece, e falaram: o Moisés voltou para Jesus. Ele falou: o Moisés era o último que eu esperava que fosse voltar para Jesus. Porque, escute, a minha história estava programada para ser negativa e para terminar de forma negativa. Mas Deus mudou. Mas como um autor que escreve uma história e altera uma história porque ele é autor, você precisa ser esse papel que se coloca à sua disposição. Deus não vai violar, não vai te forçar a nada. Você tem que permitir que Ele escreva uma nova história, que Ele mude a tua história. Aleluia! Glória a Jesus! Uma melodia. Ele me encontrou. Ele me encontrou.